As cruzadas foram uma série de expedições militares realizadas entre os séculos XI e XIII, que marcaram profundamente a história do Ocidente e do Oriente Médio. Esses conflitos, incentivados pela Igreja Católica, tinham como objetivo inicial recuperar o controle da Terra Santa, especialmente Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. No entanto, as cruzadas foram muito além de batalhas religiosas e envolveram motivações políticas, econômicas e culturais, transformando as relações entre cristãos e muçulmanos, moldando o futuro da Europa e do mundo islâmico. Ao longo deste vídeo, vamos explorar as causas, as principais expedições e as consequências desse período fascinante e complexo da história. As cruzadas ocorreram em um momento de expansão tanto do cristianismo quanto do islamismo, com as duas religiões se chocando em diferentes territórios. Jerusalém, um local sagrado para cristãos, judeus e muçulmanos, estava sob o domínio muçulmano desde o século VII, mas no final do século XI, o Império Bizantino, cristão ortodoxo, estava sob pressão dos turcos seljúcidas, muçulmanos que ameaçavam Constantinopla. O apelo do imperador bizantino Alexios I Comnenos por ajuda militar levou o Papa Urbano II a convocar, em 1095, a primeira cruzada. A motivação religiosa foi, sem dúvida, um dos fatores mais poderosos. A promessa de indulgências, perdão dos pecados, para os participantes das cruzadas atraiu muitos cavaleiros e nobres, que viam na Guerra Santa uma forma de garantir a salvação. No entanto, questões políticas e econômicas também estavam em jogo. Para muitos senhores feudais, as cruzadas ofereciam uma oportunidade de conquistar terras e riquezas no Oriente, além de aumentar sua influência política. A Primeira Cruzada, que ocorreu entre 1096 e 1099, é considerada uma das mais bem-sucedidas do ponto de vista cristão devido à conquista de Jerusalém. Convocada pelo Papa Urbano II no Concílio de Clermont, em 1095, a cruzada tinha como principal objetivo recuperar a Terra Santa, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Motivados por razões religiosas, políticas e econômicas, cavaleiros, nobres e camponeses de toda a Europa se uniram em uma grande expedição militar, com a promessa de indulgências e recompensas divinas. O caminho até Jerusalém foi longo e repleto de desafios. Ao longo da jornada, os cruzados enfrentaram a fome, as doenças e a resistência das forças muçulmanas que controlavam várias regiões do Oriente Médio. O cerco de Antioquia, por exemplo, foi uma das batalhas mais difíceis, com o exército cristão ficando encurralado e à beira da derrota antes de conseguir tomar a cidade em 1098. A conquista de Antioquia foi um marco importante, pois garantiu aos cruzados uma base estratégica para continuar avançando em direção ao seu objetivo final, Jerusalém. Em 1099, após anos de marcha e batalhas, os cruzados finalmente chegaram a Jerusalém. O cerco à cidade durou semanas, e foi marcado por uma combinação de fervor religioso e brutalidade militar. Os defensores muçulmanos da cidade resistiram fortemente, mas, no dia 15 de julho de 1099, os exércitos cruzados conseguiram romper as muralhas e tomar Jerusalém. A vitória foi recebida como um milagre pelos cristãos, que viam na reconquista da cidade sagrada a realização de sua missão divina. Com a vitória, foram estabelecidos vários estados cruzados no Oriente Médio, incluindo o Reino de Jerusalém, o Condado de Trípoli e o Principado de Antioquia. Esses estados, governados por nobres europeus, foram formados como fortalezas cristãs no coração de uma região predominantemente muçulmana, e desempenharam um papel crucial na defesa das conquistas territoriais dos cruzados nas décadas seguintes. A Primeira Cruzada, portanto, representou um sucesso militar e religioso do ponto de vista cristão, ao menos a curto prazo. No entanto, a criação dos Estados Cruzados também desencadeou uma série de conflitos e tensões com as potências muçulmanas locais, o que levaria à necessidade de novas cruzadas nos séculos seguintes. Em 1144, os governantes de Mossul, no contexto de reunificação da Síria, tomaram Edessa dos cristãos. Na Europa, surgiram de imediato apelos para que os cruzados reconquistassem o condado. Entre os que defendiam essa ideia estava São Bernardo de Claraval, que, a pedido do Papa Eugênio III, seu antigo discípulo e monge cisterciense, incitou os cristãos a lançar uma nova cruzada. Na Páscoa de 1146, em Vézelay, uma grande multidão de franceses se reuniu para ouvir São Bernardo pregar em favor da expedição.
Essa cruzada seria liderada pelo imperador germânico Conrado III e pelo rei francês Luís VII, além de contar com o apoio de reis da Polônia e da Boêmia. Conrado III partiu em direção a Constantinopla, onde chegou em setembro de 1147. Apesar dos conselhos do imperador bizantino Manuel I para seguir um caminho mais cauteloso, os cruzados avançaram pela Anatólia e foram derrotados pelos turcos em Dorileia, em outubro do mesmo ano. Luís VII, ao saber da derrota, foi em socorro de Conrado e os dois se encontraram em Niceia. Os franceses, por sua vez, chegaram a Antioquia em março de 1148 e seguiram para Jerusalém com cerca de 50.000 soldados. Lá, decidiram atacar Damasco. Em 28 de julho de 1148, após 5 dias de cerco, perceberam que a missão era impossível e recuaram, encerrando a Segunda Cruzada sem sucesso. Esse fracasso forçou os líderes a retornar aos seus países sem qualquer conquista. No entanto, é importante lembrar que dessa cruzada partiram alguns guerreiros que ajudaram Afonso Henriques na conquista de Lisboa em 1147, conforme registrado pelo cruzado inglês Osberno em suas cartas. A Terceira Cruzada, ocorrida entre 1189 e 1192, foi uma das mais importantes e célebres das expedições militares cristãs, motivada pela reconquista de Jerusalém pelos muçulmanos em 1187. Sob o comando de Saladino, o sultão do Egito e da Síria, os muçulmanos conseguiram retomar a cidade sagrada, que havia permanecido sob domínio cristão desde o fim da Primeira Cruzada. A queda de Jerusalém foi um choque para o mundo cristão, provocando uma mobilização maciça na Europa para restaurar o controle da cidade. A Terceira Cruzada envolveu algumas das figuras mais notórias da política e da guerra medieval. Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Ricardo Coração de Leão, destacou-se por sua coragem e habilidade militar. Ele foi acompanhado por Filipe II da França e Frederico Barbarossa, o Sacro Imperador Romano-Germânico, formando uma coalizão de monarcas europeus unidos pelo objetivo comum de reconquistar a Terra Santa. No entanto, apesar da grandeza dos líderes envolvidos, a Terceira Cruzada foi marcada por desafios internos e externos que limitaram seu sucesso. Frederico Barbarossa, que havia partido com um grande exército, morreu tragicamente durante a travessia de um rio na Anatólia, o que resultou na dispersão de grande parte de suas tropas. Isso foi um golpe devastador para a força dos cruzados, e reduziu significativamente o poderio militar da expedição. Já Filipe II da França e Ricardo Coração de Leão, embora inicialmente colaborassem, tiveram desavenças pessoais e políticas ao longo da cruzada. Filipe acabou por retornar à França em 1191, deixando Ricardo como principal comandante da campanha cristã. Ricardo Coração de Leão, famoso por suas habilidades de combate e liderança, obteve várias vitórias importantes contra as forças de Saladino. Entre elas, a conquista de Acre, uma fortaleza estratégica, foi um dos pontos altos da cruzada. As campanhas de Ricardo na Terra Santa demonstraram sua habilidade militar, e ele chegou a avançar em direção a Jerusalém, mas nunca conseguiu cercar ou tomar a cidade devido à falta de recursos e ao enfraquecimento de seu exército. Ao longo da Terceira Cruzada, Saladino revelou-se um adversário formidável. Conhecido por sua bravura e generosidade, ele travou batalhas acirradas com Ricardo, mas os dois líderes também mostraram respeito mútuo. No final, com as forças dos cruzados exaustas e a situação política na Europa pressionando Ricardo a retornar, os dois firmaram um acordo de paz em 1192. Esse acordo, conhecido como o Tratado de Jaffa, foi significativo, pois, embora os cruzados não tivessem conseguido reconquistar Jerusalém, garantiu o livre acesso de peregrinos cristãos à cidade sagrada. Jerusalém permaneceria sob controle muçulmano, mas os cristãos puderam continuar a visitar e rezar nos lugares sagrados. Além disso, os cruzados mantiveram o controle de uma faixa costeira significativa, incluindo importantes cidades portuárias como Jaffa e Acre. A Terceira Cruzada, apesar de não alcançar seu objetivo principal de recuperar Jerusalém, foi considerada um sucesso parcial, especialmente pelas conquistas territoriais e pelo acordo diplomático com Saladino. Ela também solidificou o legado de Ricardo Coração de Leão como um dos maiores guerreiros da Idade Média, e a figura de Saladino como um líder magnânimo e respeitado tanto por cristãos quanto por muçulmanos. A cruzada marcou uma trégua temporária nas longas guerras entre cristãos e muçulmanos pela Terra Santa,
mas não encerrou definitivamente o conflito, pois a cidade de Jerusalém continuaria a ser um ponto de disputa central nas décadas seguintes. A partir de 1198, o Papa Inocêncio III começou a mobilizar a cristandade para lançar uma nova cruzada, recebendo apoio significativo da nobreza europeia. Esse Papa, conhecido por sua autoridade e habilidade em legislar e organizar, era amplamente respeitado, o que fazia com que seu pontificado fosse cercado por uma atmosfera de confiança entre o povo. A partida dos exércitos ocorreu a partir de Veneza, utilizando seus navios. Na época, Veneza, uma poderosa república comercial, vivia em crescente tensão com Constantinopla, especialmente após o massacre de mercadores venezianos na cidade bizantina em 1182, em razão dos privilégios comerciais que possuíam. Embora o objetivo principal da cruzada fosse a destruição do poder muçulmano no Egito, as tensões entre Veneza e o Império Bizantino acabaram influenciando o curso das operações militares, com o foco se desviando progressivamente para Constantinopla. Esse desvio foi motivado, em parte, pelo desejo veneziano de vingar o massacre de seus comerciantes, mesmo com o Egito mantendo boas relações com Veneza em diversos aspectos. Diante dessa situação e enfrentando dificuldades financeiras para pagar os navios e o transporte dos exércitos para o Egito, e Veneza exigia 85.000 marcos de ouro, os venezianos negociaram com os líderes da cruzada um ataque à cidade de Zara, na costa da Dalmácia, que anteriormente havia pertencido a Veneza. A cidade foi capturada pelas forças cristãs em 1202, apesar da oposição de Inocêncio III, que condenou firmemente essa secularização da cruzada e excomungou os venezianos por sua ação. Após essa conquista, os cruzados, em 1203, avançaram sobre Constantinopla, coroando Aleixo IV como imperador bizantino, ao lado de seu pai, Isaac II Ângelo. Embora inicialmente contrário, Inocêncio III aceitou a situação, alimentando a esperança de que a reconciliação entre as igrejas católica e ortodoxa pudesse ser alcançada. No entanto, Aleixo foi assassinado pelos próprios gregos, o que levou Veneza a consolidar seu poder no Bósforo, com o apoio dos cruzados. Em abril de 1204, as forças cruzadas voltaram a atacar Constantinopla, submetendo a cidade a 3 dias de saques e massacres, dividindo os espólios entre si. Embora enfraquecido, o Império Bizantino não desapareceu, recuperando sua força em 1261, quando Miguel VIII Paleólogo retomou o poder. Durante esse período, os cruzados estabeleceram vários principados latinos na Grécia, como o Ducado de Atenas. Enquanto isso, a trégua assinada por Ricardo Coração de Leão em 1191 ainda vigorava, mesmo após os eventos tumultuosos da Quarta Cruzada no início do século XIII, o que garantiu a sobrevivência dos estados latinos no Levante, incluindo Armênia, Jerusalém, Acre, Trípoli e Chipre, além da presença contínua dos cruzados. Após a Quarta Cruzada, surgiu uma série de movimentos espontâneos na Europa com o intuito de marchar em direção à Terra Santa, como a famosa Cruzada das Crianças ou de 1212. Esse movimento foi formado, em grande parte, por jovens franceses e alemães, e acabou em uma tragédia inimaginável. Muitos dos participantes morreram de fome, exaustão ou foram assassinados, enquanto outros se afogaram no mar ou foram vendidos como escravos, transformando essa jornada em um triste e desastroso episódio. A cruzada proposta por Inocêncio III no Quarto Concílio de Latrão, em 1215, foi realizada apenas sob o pontificado de seu sucessor, Honório III. A campanha foi organizada pelo imperador germânico Frederico II, mas teve início em 1218 sob o comando de Jean de Brienne, rei titular de Jerusalém, e Leopoldo VI, duque da Áustria. O objetivo principal desta cruzada era o Egito, considerado um ponto estratégico para enfraquecer o domínio muçulmano. No entanto, ao invés de conquistar o território egípcio como planejado, os cruzados acabaram focando seus esforços na cidade portuária de Damieta. Embora tenham conseguido tomá-la, foram eventualmente repelidos no delta do Nilo. Além das dificuldades militares, a cruzada foi prejudicada por disputas internas entre seus líderes, o que minou sua eficácia. Contudo, em 1219, um momento inesperado ocorreu durante as negociações de paz com os muçulmanos, e Jerusalém e outras cidades foram oferecidas aos cruzados em troca da retirada cristã do Egito.
Para a surpresa de muitos, os líderes cruzados, incluindo o cardeal Pelágio, rejeitaram a oferta. Eles acreditavam que, com a chegada de Frederico II e seus reforços, os muçulmanos não seriam capazes de resistir aos exércitos cristãos, o que os levou a subestimar a oportunidade oferecida. Apesar da captura de Damieta em 1219, os cruzados não conseguiram avançar com sucesso sobre o Cairo. Frederico II, que deveria liderar as tropas, atrasou sua chegada, o que acabou comprometendo os planos da campanha. Diante dessas dificuldades, a cruzada terminou em fracasso, resultando na assinatura de uma trégua de 8 anos com os muçulmanos. Esta cruzada foi a última em que tropas diretamente ligadas ao Papa participaram ativamente, marcando o fim de uma era em que o papado exercia forte influência nas expedições militares à Terra Santa. A cruzada lançada pelo imperador Frederico II, excomungado na época, começou oficialmente em 1227, mas só ganhou impulso no ano seguinte. A razão para a demora estava na excomunhão imposta pelo Papa Gregório IX, que reprovava a lentidão de Frederico em embarcar na expedição. O imperador, ao partir para reivindicar seus direitos sobre Acre, Jerusalém e Chipre, recebeu uma proposta de paz do sultão do Egito, o que atrasou ainda mais seu avanço. Apesar de seu interesse pelo diálogo com o Islã, uma religião que o fascinava, e de sua inclinação por negociações em vez de confrontos, Frederico não conseguiu evitar a excomunhão, o que prejudicou suas aspirações no Levante. Em 1228, Frederico II finalmente partiu para a cruzada, mesmo sendo conhecido por seu humanismo e por preferir resolver conflitos por meio de diplomacia. Apoiado pelos cavaleiros teutonicos e por algumas tropas próprias, conseguiu negociar um acordo vantajoso com Malik el-Kamil, o sultão do Egito e sobrinho de Saladino. O Tratado de 1229 devolveu Jerusalém aos cristãos, além de Belém, Nazaré e Sidom, e garantiu um corredor para o mar e uma trégua de 10 anos. Em um feito notável para um líder excomungado, Frederico II foi coroado rei de Jerusalém, consolidando temporariamente a presença cristã na região. No entanto, após selar esse acordo, Frederico retornou à Europa em 1230, restabelecendo suas relações com Roma e pondo fim ao conflito com o papado. Contudo, apesar de seus esforços diplomáticos, Jerusalém caiu novamente em 1244, voltando ao controle muçulmano e marcando o fim desse breve período de paz na Terra Santa. A cruzada de Frederico II foi singular, destacando-se mais pela diplomacia do que pelos confrontos armados, mas não conseguiu garantir a segurança a longo prazo para os territórios cristãos no Oriente Médio. Após o término da trégua estabelecida em 1229, uma nova expedição militar cristã foi organizada com o objetivo de fortalecer a presença cristã nos lugares santos. Contudo, Jerusalém foi retomada pelos muçulmanos em 1244, seguida pela derrota desastrosa das forças cristãs na Batalha de Gaza no ano seguinte. Diante desse cenário, uma nova cruzada foi liderada por Luís IX da França, conhecido como São Luís, que, no Concílio de Lyon, expressou ao Papa Inocêncio IV seu desejo de apoiar os cristãos do Levante. Luís IX partiu de Aigues-Mortes em 1248 com um exército impressionante de 35.000 homens. Em setembro daquele ano, a expedição fez uma parada estratégica em Chipre antes de avançar em direção ao Egito. Em junho de 1249, os cruzados reconquistaram a cidade de Damieta, um importante ponto de controle, e quase tomaram o Cairo no início de 1250. No entanto, a campanha sofreu um revés quando os muçulmanos bloquearam o acesso dos cruzados às provisões alimentares, resultando em fome e epidemias entre as tropas cristãs. Forçado a recuar devido a essas circunstâncias, Luís IX acabou sendo capturado pelos muçulmanos. O rei francês só foi libertado após o pagamento de um alto resgate e a devolução de Damieta no mesmo ano. Mesmo após sua libertação, Luís permaneceu no Levante até 1254, dedicando-se à recuperação dos prisioneiros cristãos e à fortificação das cidades controladas pelos francos, buscando assegurar ao máximo a sobrevivência dos territórios cristãos na região.
Essa cruzada, embora inicialmente promissora, terminou sem grandes vitórias permanentes para os cruzados, mas destacou o compromisso de Luís IX com a causa cristã e sua habilidade diplomática em negociar a libertação de prisioneiros e a defesa dos territórios que restavam sob controle cristão no Oriente Médio. Entre 1265 e 1268, os mamelucos egípcios realizaram uma série de conquistas no litoral da Palestina e do Líbano, incluindo cidades cristãs como Haifa e Antioquia, além de territórios na Galiléia e na Armênia. Diante dessa perda de territórios, Luís IX da França, também conhecido como São Luís, tentou reacender o espírito das cruzadas com uma nova expedição militar em 1270. No entanto, essa nova campanha, diferente das anteriores, tinha objetivos distintos. Em vez de atacar o Levante, o foco era a cidade de Tunis, no norte da África, com a intenção principal de converter o emir local ao cristianismo, mais do que conquistar militarmente. Essa cruzada, porém, terminou em tragédia. Logo após o desembarque das tropas francesas em Tunis, uma epidemia de peste assolou a região, devastando o exército cristão antes mesmo que houvesse qualquer combate significativo. Entre as vítimas estavam o próprio Luís IX e um de seus filhos, encerrando de forma trágica o último grande empreendimento cruzado liderado por um monarca europeu. Com a morte de Luís IX e o fracasso da cruzada, os estados cristãos no Levante foram deixados à própria sorte, ficando cada vez mais vulneráveis aos avanços dos muçulmanos, em especial dos turcos e dos mamelucos egípcios. A tolerância que os muçulmanos haviam demonstrado até então em relação aos cristãos começou a desaparecer, à medida que o ressentimento pelas sucessivas agressões cruzadas reacendia o fervor da Guerra Santa no mundo islâmico. Uma a uma, as possessões latinas no Oriente Médio foram caindo nas mãos dos muçulmanos. Enquanto as cidades mercantis italianas, como Gênova e Veneza, prosperavam, aumentando seu comércio e lucros no Mediterrâneo Oriental, as cruzadas causaram um impacto profundo na estrutura social e política da Europa. Muitas famílias nobres perderam filhos e herdeiros na Terra Santa, enfraquecendo seu poder e influência. Além disso, os enormes custos financeiros das expedições endividaram a nobreza, abrindo caminho para o fortalecimento das monarquias e a gradual emancipação das populações locais, que se viam cada vez mais livres das amarras do feudalismo. No século XIV, o fracasso das cruzadas e a retirada definitiva da Síria e da Palestina contribuíram para o desaparecimento de uma das instituições mais icônicas do mundo cruzado, os Cavaleiros Templários. Seu fim simbolizava o declínio da presença e influência cristã no Oriente, marcando o fechamento de um longo capítulo de guerras santas que moldaram a história medieval. E assim, as cruzadas chegaram ao fim, deixando um legado complexo e profundo na história. Esses séculos de conflitos marcaram não apenas o destino da Terra Santa, mas também transformaram o Oriente Médio e a Europa em termos de política, cultura e religião. O choque de civilizações, a troca de conhecimentos e as tragédias que se desenrolaram moldaram o mundo medieval e deixaram lições que ainda ecoam nos dias de hoje. O impacto das cruzadas transcende as batalhas e os reinos que caíram, lembrando-nos da importância do diálogo e da compreensão entre os povos. Que a história nos guie para um futuro de paz. Até a próxima!